E a história de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 28. Vamos falar também do capítulo 6 e um pouco do capítulo 7. A história de Noé, da arca de Noé, do pecado, da maldade humana e aplicar nos dias atuais. Eu creio que não vai ser muito difícil falar da época de Noé e falar da nossa época, onde vivemos. Lameque foi o pai de Noé. Ele tinha 182 anos quando Noé nasceu e ele morreu com 777 anos. Isso porque ele não foi o homem mais velho da terra, né? Naquela época, o homem vivia muito ainda. Mas com o passar do tempo, com o aumento da maldade, os anos do homem foi reduzindo cada vez mais, chegando a 120 anos, como está escrito aqui no capítulo 6. O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. A consequência do pecado fez o homem perder, a longevidade dele, para 120 anos. Mas não vamos nos atentar tanto a isso. Quando Noé nasceu, olha o que o seu pai falou. Capítulo 5. Ele o chamou de Noé e disse: Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Se lembramos bem, quando Adão e Eva pecaram no Éden, a terra foi amaldiçoada e para ela gerar frutos era com muito trabalho. Diferente dos dias atuais, não muito, né? Quem já trabalhou na lavoura sabe muito bem como é. Mas, segundo a Bíblia, era bem pior. Talvez esse era um dos motivos que Caim não queria ofertar com muita alegria a Deus, né? Já que aquele fruto deu muito trabalho para ele, né? Ele não queria dar a Deus aquilo que lhe custou tanto, né? Que lhe custou tanto trabalho. Se a gente for olhar o capítulo 6 aqui, vamos ver que a maldade naquela época cresceu grandemente. E com o crescimento da maldade, Deus fala que, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, o que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Isso aqui vai dizer, isso aqui está nos dizendo que, apesar de toda a raça humana desagradar a Deus, Noé agradava a Deus com a sua vida, com seu jeito de viver. Mesmo cercado de gente mal, Noé era um homem bom, um homem que agradava a Deus. Deus já tinha decidido aqui que ia acabar com toda a raça humana, com a terra e até com os animais. Mas se lermos mais para frente, vamos ver que Deus, ele vai guardar a vida de Noé e consequentemente da sua família.
Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra naquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e perversão. Por causa deles eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação. Aqui, Deus vai passar as instruções para Noé criar a arca, fazer a arca. Isso levou vários anos, segundo os estudos, e Noé fez, e ele continuou íntegro, mesmo cercado de corrupção e pecado. Ele levou sua vida íntegra e ele teve a sua recompensa. Se formos parar para analisar como era a vida de Noé naqueles dias, cercado daquele povo mau, não deve ter sido nada fácil. Faça isso, porque vou cobrir toda a terra com água, por meio de um dilúvio, para destruir toda criatura viva debaixo dos céus. Aqui já é um ponto interessante, porque no começo Deus falou que ia destruir a terra, junto com tudo que tinha dentro dela. Mas ao ver Noé, ele poupou a terra. Ele ia destruir apenas os seres vivos da terra, poupando os animais e a família de Noé. Por causa de uma única pessoa na terra, Deus poupou a vida de Noé, poupou os seus filhos, a sua nora, a sua esposa e os animais. Como é grande a graça de Deus, como é bom o nosso Deus. Aquelas pessoas não mereciam, mas pelo amor que Deus tinha a uma única pessoa, Ele salvou a terra, os animais e o ser humano. Porque se não fosse Noé, tudo tinha se perdido. Nós não sabemos se a família de Noé era igual a ele. Sabemos que Cã não era, né? Mas não sabemos, a Bíblia não relata os detalhes da família de Noé. Mas, por amor a Noé, estamos aqui hoje. Por amor a um único homem, Deus não acabou com tudo. Às vezes a gente se sente tão insignificante, tão sem importância, mas se você for ler a história de Noé, você vai ver que por ele ser diferente, por ele não se contaminar, né? Deus salvou toda a humanidade, todos os seres vivos que existem aqui hoje. Foi graças a um homem que Deus viu que ainda valia a pena. Então, mesmo que os outros, como naquela época de Noé, não te achem importante, quem realmente importa te acha importante. Porque para os amigos de Noé, para aquelas pessoas que viviam na época dele, ele não valia nada. Ele era o chato. Ele era o louco. Ele era o sonhador. Mas para Deus ele era a coisa mais importante dali. Para Deus não era o que valia a pena ainda. Então, mesmo que ninguém te enxergue, mesmo que o mundo fale que você não vale nada, fique sabendo que para Deus você é precioso, que você é valoroso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena
acreditar em Deus, vale a pena se sacrificar por Deus. O duro trabalho de Noé lhe salvou da destruição de tudo que ele conhecia. Ele foi salvo e com ele estamos aqui. Através deles estamos aqui hoje. E eu te pergunto, você já agradeceu a Deus hoje pelo dom da vida? Por tudo que você tem hoje? Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dele para a tua vida hoje? Se você não fez isso, agradeça a Deus. Você é uma joia rara e Deus te ama. Amém?